Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Celton. A gente está aqui tratando da frente 1 de Física, primeira aula do ano. E é uma aula bastante importante, né? Vetores. E ela vai repercutir em diversas outras aulas. Então é legal a gente entender ela bem, aprender bem, para as próximas matérias facilitar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é a diferença de uma grandeza escalar e grandeza vetorial, né? Ou grandeza vetorial ou vetor, né? A grandeza escalar, ela é definida apenas por um valor numérico, ou seja, temperatura, a gente tem 20, 30, 40 graus Celsius, massa, 20 quilos, 30 quilos, tempo, a gente tem segundos, horas, né? Assim por diante, densidade e volume, né? E outras grandezas, diversas outras. E temos as grandezas vetoriais, né? As grandezas vetoriais têm valor numérico, também chamado de módulo na física. Módulo é a mesma coisa que valor numérico. Deve ter também direção e sentido. Então isso é uma grandeza vetorial ou um vetor, né? Então a gente tem aqui aceleração, força, velocidade, campo elétrico. A gente tem esses exemplos aí. Mas assim, eu tenho qual que é o macete, né? Você bater o olho e saber se é grandeza escalar ou vetorial, de maneira mais fácil. A gente tem aqui como descobrir se é vetorial ou escalar. Com a seguinte pergunta: para qual direção? Se você tiver a resposta, se você tiver a direção, então ela é uma grandeza vetorial. Se for uma medida que não tem direção, então ela não pode ser uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar. Então vamos pegar de exemplo aqui. Temperatura. Aí se faz a pergunta, para qual direção? Não existe direção de temperatura. Tempo. Estamos 30 segundos, para qual direção? Não existe também. Então ela é uma grandeza escalar. Já se a gente pegar exemplo ali de baixo, força. A gente tem 30 newtons. Para qual direção? Aí pode existir. Velocidade de 20 km por hora. Para qual direção? A gente tem direção na velocidade também, assim como o campo elétrico, aceleração e outras grandezas vetoriais, né? Então, esse é o macete para descobrir se é a grandeza vetorial ou escalar. E aqui está a teoria com a definição delas e o exemplo de cada uma, né? Importante a gente saber isso. Tá, então a gente já sabe que é uma grandeza vetorial, né? Um vetor. E agora, vamos ver os componentes dele. O vetor ele tem 3 componentes, como eu trouxe lá no começo. Ele tem módulo, direção e sentido. A gente tem aqui, não sei se vocês estão vendo o meu cursor do mouse, né? Módulo. O que é um módulo? É o valor numérico. Então a gente tem um vetor A aqui apontando para a direita. Direita é sentido. A direção dele é horizontal, então ele está na horizontal. O vetor D e E estão na vertical, certo? A direção deles é vertical. O sentido do D é vertical para cima e o sentido do E é vertical para baixo. A direção do A é horizontal. Horizontal, o sentido para a direita. O do B, horizontal, sentido para a direita, e o C, horizontal, sentido para a esquerda. Então a direção é horizontal e o sentido é direita, esquerda, cima, baixo, nordeste, noroeste, entendeu? Então a gente pode ter diagonal. Se a gente tivesse uma diagonal apontando para a direita aqui e para cima, então a gente teria uma direção diagonal, sentido nordeste. Assim por diante, sabe? Então esses são os 3 componentes do vetor. E esse A aqui, o módulo, o que seria o módulo? É o valor numérico, então 30 para a direita. Então tipo, a gente tem uma velocidade de 30 metros por segundo para a direita. Aqui, se o A tivesse um módulo de 30. Então teria 30 horizontal para a direita, né? Então o módulo seria 30 km por hora, né? Como exemplo aqui. Então esses são os componentes do vetor. Módulo, que é o valor numérico, direção horizontal, vertical ou diagonal, e sentido direita, esquerda, cima, baixo, nordeste, noroeste, assim por diante. Então aqui a gente tem algumas observações, né? A gente tem vetores iguais. O que são vetores iguais? Mesmo sentido, mesma direção e mesmo módulo. Então a gente tem aqui os dois vetores na horizontais, os dois vetores apontando para a direita, e os dois vetores do mesmo tamanho. Então, se eles têm o mesmo tamanho, eles têm o mesmo valor, eles têm o mesmo módulo, o mesmo número. Se aqui valer 10, aqui vai valer 10, eles são do mesmo tamanho, o vetor. Então, o vetor, o tamanho deles é proporcional ao valor numérico deles, ao módulo deles, certo? Aqui a gente tem vetores opostos, aqui no número 2. A gente tem o A apontando para a direita e o B apontando para a esquerda. Então, eles são opostos.
E a gente percebe que eles são do mesmo tamanho, mesmo eles sendo opostos, eles são do mesmo tamanho. Então eles são vetores opostos de mesmo tamanho. Então o A é igual a menos B. Então o A, se a gente fazer o menos B, quando a gente coloca um sinal de negativo, a gente inverte o sentido do vetor. Então esse B, se é menos B, a gente ia jogar para cá, então ia ficar igual. Por isso que o A é igual ao menos B. Porque eles estão da mesma direção, só que sentidos opostos. E está do mesmo tamanho, então eles têm módulos iguais. Aqui a gente tem vetores diferentes. E aqui a gente percebe que é vetores diferentes em todas as suas componentes. O A, ele pode ver que a seta é maior que a seta do B. Então eles têm módulos diferentes, eles têm valores diferentes em número. Um está na horizontal, o outro está na diagonal. Então eles têm direções diferentes. E até o próprio sentido, né? Se um está apontando para a direita e o outro está apontando para cima e para a esquerda, então eles têm sentidos opostos. Sentidos opostos não, sentidos diferentes. Né? Se eles têm direções diferentes, eles vão ter sentidos diferentes, entende? Então eles são vetores diferentes, né? Isso aqui é mais para a gente entender o que é um vetor, a diferença entre eles, mas agora que vem a maior importância da aula, né? Aqui a gente vai usar em outras matérias, então é legal a gente prestar bem atenção nisso aqui e aprender direitinho. Soma e subtração de vetores, né? Então vamos lá. Como para deixar mais dinâmica a aula, eu deixei aqui para a gente fazer no Paint juntos, certo? Aqui a gente vai selecionar seleção transparente e livre. Beleza. Então aqui a gente tem o vetor A, o vetor B e o vetor C, certo? Então aqui o primeiro pergunta para nós, vetor A mais vetor B. Então a gente pega o vetor A aqui. E uma regra antes da gente começar, sempre a gente vai colocar um vetor e no final desse vetor a gente vai colocar o início do outro para fazer essa soma. A regra da soma é no final do vetor, na parte final, na onde está a seta, a setinha, a gente coloca o início do outro para fazer essa soma e ver quantos vai dar no final. Então a gente tem aqui vetor A, a gente tem um A aqui, certo? Aí a gente pega aqui A mais B, a gente tem o A ali em azul, aí a gente vai ter o B aqui, ó, o B, pegar o B aqui, certo? Aqui a gente pega o B, e a gente coloca, na onde termina o A, a gente coloca o início do B, certo? Então, aqui é a soma A mais B. Qual que é o vetor resultante? Qual que é o resultado disso, A mais B? A gente faz aqui o início, liga o início no final, no ponto final de todos, certo? Então, aqui seria o vetor resultante, o A mais B, certo? Então, aqui seria o resultante. A gente coloca aqui, ficou meio apagado, não sei o motivo, mas seria esse aqui o resultante de A mais B, essa seta inteira, desde o início do primeiro até o final do último. Esse é o vetor resultante, certo? Agora vamos para o A mais C. O que é o A mais C? A gente percebe que o A está para a direção, para o sentido direito, e o C está na mesma direção que é horizontal, só que está para o sentido esquerdo, certo? Então vamos começar aqui. A gente pega a seleção. Aqui a gente tem o A mais o C. A gente pega o vetor A primeiro, seleciona ele aqui. Isso aqui na prova de vocês vão fazer isso, certo? Às vezes não precisa, assim na mesma direção, às vezes não precisa nem pegar e desenhar. É só mesmo para não errar, aí vocês já podem fazer de cabeça, né? A gente vai usar em uns outros exercícios para cálculo de velocidade, para cálculo de força, a gente vai usar bastante vetor. Então por isso que é importante a gente aprender desde o comecinho. Então a gente aqui tem o vetor C. Pega A mais C, então aqui a gente tem o vetor A. Quando termina o vetor A, quando termina o primeiro vetor, a gente coloca o início do segundo. Então aqui o início do segundo a gente vai colocar no final do primeiro. Então a gente tem aqui o final, a setinha, e a gente tem o início aqui. A gente coloca um em cima do outro, assim, correto? Então esse aqui é o A mais C. O C está apontando para a direita, o C está apontando para a esquerda, o A está apontando para a direita. Quando terminar o primeiro vetor, a gente coloca o início do segundo. E assim por diante. Se a gente tivesse uma soma de 3 vetores, aqui a gente no final do segundo vetor a gente ia começar o terceiro, para a gente fazer essa soma. Então essa aqui é a soma A mais C, né? E aí o resultante disso vai ser isso aqui.
vai ser começando aqui e terminando aqui, né? Certo? Então a gente tem aqui o resultante, a gente tem o resultado aqui. Daqui, então A mais C é esse vetor resultante aqui. Esse é o resultado de A mais C. Ficou meio feinha aqui a cor, mas é praticamente isso, né? Então a gente tem o A mais C aqui. Então é só colocar onde termina o 1, onde termina o primeiro, coloca o início do segundo. Onde terminar o segundo, coloca o início do terceiro. Se você fosse fazer soma de 3, 4, 5, 10 vetores, é sempre a mesma sequência. Onde terminar um, começa o outro e depois junta desde o comecinho do primeiro até o final do último. Então a gente vai fazer isso, certo? Agora aqui a gente tem o A menos B. Aqui, questão 3, A menos B. Então a gente pega o A, certo? A gente pega o A. A gente pegou aqui, selecionou o A, certo? Então a gente seleciona o A. A menos... Calma aí. Só para não perder o vetor ali. Vamos Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Então a gente tem aqui o vetor A menos o vetor B. O que você faz quando você quer o vetor negativo, quando você vai fazer isso de menos? Menos, simplesmente você vai inverter o sentido. Então, se a gente tem o mais B indo para a direita, o menos B vai ser indo para a esquerda, certo? Então, a gente tem aqui aqui a gente tem o B. Esse vermelho aqui é o B. A gente quer A menos B. Então, é o seguinte. A gente vem aqui e inverte. Então, aqui a gente tem o menos B. Antes a gente tinha o mais B para a direita, o menos B vai ficar para a esquerda agora. Então, a mesma regra de sempre. Terminou o primeiro vetor, você coloca o início do segundo e faz a soma. Certo? Então, vai ficar assim o A menos B. E o resultado disso é simples, é o mesmo que eu falei para vocês. É o início do primeiro até o final do último para achar a soma de tudo. Início do primeiro até o final do último. Então, a gente tem aqui o vetor resultante da soma de A menos B. Então, da subtração de A menos B, certo? Então, início do primeiro até o final do último. A gente tem o resultado dessa soma. Entende? E por último, o último exercício aqui, A menos C. A gente tem um A aqui. Vamos selecionar o A. Certo? Então, a gente tem um A aqui, menos C. A gente seleciona o C aqui. Vamos lá, selecionar o C, certo? Então, a gente tem um C aqui. Esse amarelo é o C. A gente quer o menos C, A menos C. Então, a gente vai ter que inverter, certo? Inverter, a gente vai fazer inverter, certo? Então, isso aqui é o menos C. O azul é o A e o amarelo é o menos C. Então, onde termina o primeiro, a gente coloca o início do segundo. Então, essa aqui é o resultado de A menos C. A gente pega aqui e traça desde o início do primeiro até o final do segundo. Esse aqui é o resultado A menos C. Certo? Não sei porque ficou dessa cor, mas esse é o resultado A menos C. E por fim, não estava aqui no planejamento, vamos fazer a soma dos três para ver como que ia ficar. Vamos fazer aqui para a gente ver certinho, já para pegar como exemplo. A soma dos três, vamos dizer que fala assim, eu quero A mais B mais C. Então a gente pega aqui, seleção, a gente vai selecionar aqui o A, então vou fazer aqui no meio aqui A mais B mais C. A, aí a gente coloca aqui o B, vamos lá, A mais B mais C, só como exemplo já que a gente está aqui. Aí a gente coloca, onde terminou o primeiro, a gente coloca o início do segundo, A mais B. E agora, mais C. Então, vamos lá, onde terminou o último vetor, a gente coloca o início do que a gente quer somar. Onde terminou o último vetor, a gente coloca o próximo. Para fazer essa soma, A mais B mais C, terminou aqui o segundo vetor, a gente coloca o início do terceiro. Então, essa é a soma. Qual que é o resultado de A mais B mais C?
o resultado de A mais B mais C é isso aqui. A gente tem desde o início do primeiro, desde o início do primeiro, certo? Até o final do último vetor que a gente somou. O final do amarelo aqui está sendo aqui, então essa é o cálculo. A gente coloca aqui. Esse é o vetor resultante de A mais B mais C, certo? Então, praticamente, soma e subtração de vetor é assim. Então, a gente está vendo que essa é a soma de vetor e subtração de vetor na mesma direção. Todos estão horizontal. Se todos estivessem na vertical, a gente fazia do mesmo jeito. Se todos estivessem na mesma diagonal, a gente faria do mesmo jeito que eu mostrei aqui para vocês. Coloca um vetor, no final dele, coloca o início do outro. E aí depois acha, desde o primeiro vetor até o final do último vetor, essa é a soma final ou a subtração final, certo? Independente da quantidade de vetores que isso vai ter. Então aqui, só para falar, se A é 10 e B é 5, A mais B é 15. Aqui tem 10 de tamanho, aqui tem 5, então aqui tudo seria 15. Se A é 10 e C, vamos dizer que é 3 de exemplo, então tudo seria 10 menos 3, esse resultante aqui seria 7. 10 menos 3, 7. Assim, a gente tem aqui A valendo 10, C valendo 3 de exemplo. Então, A menos C. A gente ia pensar assim, A menos C. Se um é 10, outro é 3, é 7. Mentira. A gente está falando de vetores. Então, vetores a gente tem que analisar isso, analisar essa reta. Então, aqui a gente tem 10 de tamanho e aqui a gente tem 3. Então, A menos C não é 7, porque A é 10 e o C é 3. A menos C é 13. Porque a gente tem o tamanho 13, entende? A gente tem que ver sempre o vetor, a gente não tem que ver só o número. Se a gente fosse ver só o número, a gente já está falando de grandezas numéricas, grandezas escalares, a gente está falando de grandezas vetoriais, como a gente trouxe no começo da aula. Então a gente tem que fazer dessa maneira, certo? Então a gente tem aqui no mesmo sentido, a soma e subtração no mesmo sentido. Como a gente faz se fosse sentidos diferentes? Se fosse direções diferentes, a gente tem a mesma direção. Como a gente ia fazer se fosse direções diferentes? Agora a gente tem três regras, na verdade, na física para fazer a soma ou subtração de vetores em direções diferentes. Primeira regra, regra do polígono. A gente tem aqui o vetor A e a gente tem aqui o vetor B. Um está na horizontal, o outro está na vertical. A regra do polígono é quando esses dois vetores, se você juntar os dois, eles estão formando 90 graus. Se um está na horizontal, completa totalmente na horizontal, o outro está totalmente na vertical, se você junta os dois, vai formar um ângulo de 90 graus, formar um ângulo reto. Então, a gente já sabe que um triângulo retângulo, um triângulo que forma um ângulo reto, a gente faz Pitágoras. O que é o Pitágoras? A gente tem A ao quadrado mais B ao quadrado é igual o vetor S, é igual a hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado e hipotenusa ao quadrado. Então, assim que a gente faz a soma de vetores que formam ângulo reto, que é a regra do polígono. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem aqui o vetor com 6 centímetros, o vetor com 8 centímetros. Certo. Então, vetor 6 centímetros, deslocamento de 6 centímetros, e vamos dizer que aqui é um deslocamento de 8 centímetros. Então, o cara saiu daqui de baixo, subiu 8 centímetros para cima, a formiga, e a formiga parou aqui em cima e foi 2 centímetros e foi 6 centímetros para a direita. Estamos dando um exemplo aqui, um deslocamento de uma formiga, certo? Então, se ela subiu 8 centímetros, depois foi 6 centímetros para a direita, o deslocamento dela é 10. No deslocamento dela não é 14? Não, isso é distância percorrida. No último slide eu vou trazer a diferença entre os dois. O deslocamento dela é 10, porque é desde o ponto inicial que ela saiu até onde ela chegou. Então, ela deslocou ao todo 10 centímetros. Então, a gente faz aqui 8 ao quadrado, 6 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é esse lado resultante. É Pitágoras, igual da matemática. R ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 64 mais 36. R ao quadrado é igual a 100. R é igual a 10 centímetros. Então, essa é a regra do polígono. Regra do polígono quando os vetores formam 90 graus. Certo? Agora, eu tenho o exemplo da regra do paralelogramo. Essa questão às vezes pode cair no Enem, pode cair em um vestibular.
Então é importante já aprender isso. Às vezes ele fala assim, a pessoa teve um lançamento para essa direção, teve uma força para essa direção, uma força para essa direção, qual que é a força resultante? Ou o cara deslocou, tá a velocidade para essa direção, a velocidade para essa, para onde foi a velocidade, qual é o módulo dessa velocidade. Por isso que a gente tem que saber a soma dos vetores, essas regras. Tanto aquelas regras mais básicas, quanto essa regra quando os vetores têm direções diferentes. Que a gente faz ou a regra do polígono, ou a regra do paralelogramo, certo? O que é a regra do paralelogramo? Regra do paralelogramo, a gente vai ter temos o vetor A, temos o vetor B, novamente. Só que esses vetor A e B, eles não estão na mesma direção, então eles não estão os dois juntos na horizontal, os dois juntos na vertical, os dois juntos na diagonal, eles não estão. E eles também, a gente tem outro problema aqui, eles não formam 90 graus, eles não formam ângulo reto. Então a gente não pode usar a regra do polígono. Então a gente vai ter que usar a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo lembra a lei dos cossenos da matemática. Essa fórmula aqui. R de vetor resultante. Então se ele está puxando, se está tendo um vetor A para essa direção e o vetor B para essa direção, o vetor resultante vai ser o vetor R para essa direção. Vamos dizer, tirando como exemplo, se uma pessoa puxasse para essa direção, a outra puxasse para essa, o objeto seria empurrado para essa, como exemplo, entende? E aí, essa é a fórmula. A gente coloca, de vez em a gente colocar a regra, sempre a gente coloca onde termina o primeiro vetor, a gente coloca o início do segundo. Na regra do paralelogramo, por ele não ter a mesma direção e por ele não formar ângulo reto, a gente vai usar outra regra. A regra é o seguinte, a gente coloca a origem dos dois vetores juntas. Então, essa é a origem dos dois vetores. A gente coloca onde inicia um vetor e a gente liga onde inicia o outro e forma um paralelogramo. Por que paralelogramo? Porque a gente vai traçar uma reta aqui, que é o mesmo tamanho dessa de baixo, uma reta que é o mesmo tamanho dessa da esquerda. Então vai formar um paralelogramo, sendo que ligando aqui até aqui o final desse paralelogramo, vai formar o vetor resultante, certo? Então, a fórmula é a seguinte, r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno de alfa, com cosseno do ângulo. Na matemática, a regra do paralelogramo usa menos aqui. A regra do paralelogramo não, a regra dos cossenos. Vocês vão aprender mais para frente, na parte de geometria, como calcula isso, né? E aqui usa menos. Só que na física, a gente está olhando por outro lado, a gente não está olhando o tamanho daqui, a gente está olhando o tamanho daqui, então a gente vai usar mais. Grave essa fórmula aqui que não tem erro. Leis cosseno, só que de vez ser menos aqui é mais, então a gente vai usar mais. R ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado, então isso aqui é igual ao Pitágoras, só que aí você vai adicionar isso, 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo, do cosseno do alfa aqui na imagem. Então, vamos trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Então o exercício trouxe aqui para nós o vetor A valendo 3 e o vetor B valendo 4. E trouxe a observação aqui, eles formam ângulo de 60 graus. O que nós vamos fazer? Eles não estão na mesma direção, então a gente não pode fazer aquelas regras que eu fiz com vocês no programa lá no Paint. De juntar final de um, início do outro. Final de um, você junta com o início do outro e vê quantos dá. Eles não formam ângulo reto, ângulo de 90 graus, então a gente não pode fazer Pitágoras. Então a gente tem que fazer a regra do paralelogramo. O que é a regra do paralelogramo? É isso que eu acabei de falar para vocês. A gente coloca o vetor aqui, início dos dois no mesmo ponto, e puxa os vetores. B valendo 4, A valendo 3. E aqui falou que formou um ângulo de 60 graus. A gente faz a linha pontilhada aqui, e esse é o vetor resultante. Esse é a soma dos vetores. Então, S de soma. Então, o vetor S, que é esse preto aqui, S ao quadrado, é igual a, aqui a gente lembra da fórmula, A ao quadrado mais B ao quadrado, então a gente vai usar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, aí a gente tem a fórmula aqui, 2 vezes A vezes B vezes cosseno, 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de 60. Então, está aqui a fórmula. Então, é só resolver a fórmula. S ao quadrado é igual a 9 mais 16, mais 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. Cosseno de 60. Se vocês lembrarem da matemática, o cosseno de 60 é meio. Vocês têm que gravar aquela tabela de cosseno e seno de 30, 45 e 60. Para a gente poder fazer a matemática. E também a física também é muito importante saber ler cosseno e seno desses 3 ângulos em especial.
é igual, e aí aqui fazendo a fórmula matemática, a gente tem aqui 9 mais 16 é igual a 25, 24 vezes meio é igual a 12, então 25 mais 12 é 37. S ao quadrado, soma ao quadrado, é igual a 37, soma é igual a raiz de 37. Então esse vetor preto aqui vale raiz de 37 unidades, certo? Então essa é a regra do paralelogramo. E por fim, é difícil, hoje em dia não está aparecendo tanto isso, mas às vezes pode aparecer num vestibular mais tradicional, como os vestibulares de São Paulo, ou às vezes, não sei, às vezes pode aparecer num vestibular até que de Mato Grosso do Sul, a soma de vetores através da decomposição y e j. Isso aqui é bem simples. O nome é meio dá um medo, só que é bem simples. A gente tem o vetor A aqui e o vetor B aqui. A gente tem um quadriculado. É bem simples mesmo. Esse quadriculado, indo para cima vale j, indo para a direita vale i. Se você tiver um vetor indo para a esquerda, vai valer menos i. Se tiver um vetor indo para baixo, vai valer menos j. É simples. Olhou o quadrado, olhou um quadriculado. Foi para a direita, vale i. Um quadrado indo para a direita. Foi para cima, um quadrado indo para cima, vale j. Para a esquerda vale menos i, para baixo vale menos j. Então, qual que é a soma, o vetor soma aqui? É simples. A gente pega o A vale quantos? O A aqui, se a gente for ver, o AJ, a parte J do A, ele vai 7 quadrados para cima. Então, o AJ vale 7. O AI, o A na decomposição de I, na decomposição horizontal, ele não vai para a direita nem para a esquerda, então é zero. A gente não vê aqui deslocamento horizontal. Então é zero. O vetor B, a gente pega o B, ele não vai para cima nem para baixo, então o J é zero e ele vai para a direita. Quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o B vai 6 quadrados para a direita. Cada ida de quadrado para a direita vale I. Então, cada ida de quadrado para a direita vale I. Então, se ele foi 6 quadrados para a direita, ele tem 6i de decomposição. Então, ele BJ, ele vale zero, como a gente falou, que ele não foi nem para cima para baixo. Então, vetor B. Qual que é o valor do vetor A na decomposição IJ? Vetor A é AJ igual a 7, AI igual a 0. Por que AJ igual a 7? Porque ele foi 7 para cima e AI igual a 0, porque ele não foi nem para a direita nem para a esquerda. O B, a mesma coisa. A gente não foi para cima nem para baixo, então o BJ é 0. Já que ele foi para a direita, então ele tem o BI, a parte I, valendo 6. Então BI igual a 6. E aí como que a gente faz essa soma? Quantos que vale A mais B? É simples, é só somar o J com J e o I com I. Então AJ mais BJ é a soma J. Então a gente tem 7 mais 0 igual a 7. Então SJ, a soma J vale 7. AI mais BI, tem que somar sempre o I com o I. AI mais BI, AI vale 0, o BI vale 6. Então AI, a soma de I, vale 6. 0 mais 6, 6. Então qual que é o vetor soma? O vetor soma é J7 e 6. Esse é o resultado do vetor soma. É só fazer essa decomposição em J e em I e fazer a soma depois do J com J e do I com I e achar o vetor resultante. Lembrando que se fosse para a esquerda, o I valeria menos e se fosse para baixo, o J valeria menos. Então, se a gente tem um vetor apontando para baixo, 3 quadrados para baixo, a gente tem menos 3J. Se a gente tivesse um vetor apontando duas vezes 2 quadrados para a esquerda, a gente teria um menos 2i. É simples. Às vezes pode aparecer um exercício pedindo para calcular alguma coisa, que aí, se ele trazer o quadriculado, você pode fazer dessa maneira, certo? Ou a gente fazer aqui a regra do polígono, né? A gente tem um ângulo reto, e a gente fazendo a regra do polígono, a gente ia achar o resultado. A regra do polígono, lembra dessa aqui, ó, que é o Pitágoras, simplesmente o Pitágoras. Mas isso aqui é uma nova fórmula de calcular decomposição de vetores, certo? E por fim, gente, para terminar a aula, eu só preciso que vocês entendem isso. O que é deslocamento, o que é variação do espaço. A gente tem a diferença entre deslocamento e variação do espaço. A variação de espaço é a distância percorrida na trajetória. Então é tudo que ele percorreu. Se você pegar é o que conta no carro. Então o carro está andando, ele está contando quilometragem, está contando metros. Então essa é a variação do espaço, é quanto ele percorreu.
O deslocamento é o ponto desde a parte inicial até a parte final em linha reta. Então a gente tem aqui um exemplo. Vamos dizer que um avião, um helicóptero levantou o voo aqui do prédio e foi até a casa aqui. Subiu, andou em linha reta, desceu um pouco, subiu de novo e desceu até a casa aqui. Essa é a distância percorrida. Essa é a variação do espaço, distância percorrida na trajetória, certo? Então, e qual foi o deslocamento? O deslocamento é simples. Da onde ele saiu até onde ele chegou. Liga esses dois pontos, esse é o deslocamento, certo? Então, o deslocamento aqui, se aqui foi 50 km, então ele subiu, desceu, foi aqui para a direita, subiu de novo, desceu, ele andou, ele percorreu 50 km. Só que se você for ligar os dois pontos, se ele fosse em linha reta, daria 30 km, que é o deslocamento. A variação de espaço foi 50 km e o deslocamento foi 30 km. Então, é praticamente isso, a gente vai usar às vezes isso em outras matérias, em outras partes da física, né? Então é importante a gente lembrar isso. Então, a distância percorrida, se a gente for pensar que distância percorrida é uma grandeza escalar. Por que grandeza escalar? Porque ela... Quantos que ele percorreu? 30 km, 50 km. Para qual direção? Não tem direção, ele foi para tudo quanto é direção. Ele percorreu 50 km. Agora, deslocamento tem direção, tem sentido. Então, deslocamento é vetorial. Variação de espaço é escalar. Deslocamento foi aqui para a direita, na horizontal para a direita, certo? Então, essa é a diferença de variação de espaço e deslocamento. Essa foi a aula de hoje, é bem simples, mas é uma aula que a gente vai servir de base para diversas outras aulas referentes a toda a parte da física, a parte de, às vezes, de velocidade, a parte de força, a parte de campo elétrico. Todas as partes a maior parte da física usa vetor. Então é importante a gente entender isso certinho, como faz a soma, o que é um, o que é outro, para a gente dar prosseguimento. Eu vou deixar uma lista de exercícios, né, aí para vocês dar uma treinada. É importante dar uma treinada, mesmo que é bastante básico, mas para gravar na cabeça, para as próximas aulas ficar bem mais prático, certo? Obrigado a todos aí, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, pode mandar no comentário aí do vídeo, alguma sugestão, alguma mudança, alguma coisa que eu possa mudar para melhorar. Espero que todos tenham gostado. Até mais.